gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, os verso 31 até o verso 35. João capítulo 13, do verso 31 ao verso 35. Nós vamos fazer a leitura também de maneira alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará a mim. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu vou pedir que a igreja leia novamente o verso 34 e o verso 35. Nós vamos ler juntos. Diz assim: novo mandamento vos dou, Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Glorioso Deus e eterno Pai, sob a luz da Tua palavra, nós pedimos a Tua direção, que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira muito especial, Senhor. Queremos ouvir tão somente a Tua voz. Ó Pai, nós pedimos que essa semente, que é a Tua palavra, ó Deus, caia no solo fértil, e que, ó Deus, produza frutos para a glória do Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, parece que toda a liturgia hoje, ela foi feita, ela foi criada nessa intenção de falarmos sobre a comunhão, de falarmos sobre o relacionamento interpessoal, um relacionamento saudável, um relacionamento exortado e dito pelo próprio Cristo. Nós devemos manter um relacionamento, uma comunhão uns com os outros. Quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam cantando, um hino que fala também de comunhão. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Este era o coro, do hino do cântico que os irmãos cantaram no início. Depois nós lemos o Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nesse ambiente em que nós estamos, deve haver alegria, e só há alegria quando há comunhão, quando há um relacionamento saudável. Quando você olha para o irmão, você sente por ele amor. Então, quando isso acontece, quando os nossos relacionamentos são saudáveis, nós sentimos alegria. Ninguém gosta de estar num ambiente hostil. Se você está numa festa, por melhor que seja, mas se chegar alguém ali que você tem uma certa animosidade, parece que todo aquele ambiente festivo se torna algo tão ruim. O ambiente parece que muda de uma hora para outra, porque chegou alguém que você não tem essa empatia, que você não tem simpatia, que não é alguém que você goste. Estraga qualquer ambiente, você está ao lado, perto de alguém que você tem uma certa animosidade, que você não tem um bom relacionamento. Isso acontece com todo mundo. Mas aqui na igreja deve ser um ambiente saudável, um ambiente de alegria, porque aqui deve haver comunhão. Por isso que o salmista, ele escreve no Salmo 133, ele diz, vamos dizer junto: ó quão bom
os irmãos vivam em união. Então, o salmista reconhece que é bom que a gente viva em união. E ele diz mais, né? Ele fala que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É no meio desse relacionamento, desse ambiente saudável, desse ambiente gostoso em que, de amor fraternal, de amor uns pelos outros, que Deus manifesta a sua graça, que o poder do Senhor é manifesto, que há um lugar onde há cura, né? Um lugar onde há ressurreição, né? Ressurreição dos nossos sonhos, ressurreição de muito projeto, de vida desanimada, de vida destruída. É num ambiente onde há comunhão, onde há um relacionamento saudável. E a nossa relação com os nossos irmãos, ela implica também na nossa relação com Deus. Porque se nós não amarmos os nossos irmãos, nós também não podemos e não conseguimos nos relacionar com Deus. Como é que nós vamos amar a Deus, que nós não vemos, se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, a qual nós vemos? Então, o nosso relacionamento com Deus também depende do nosso relacionamento com o nosso próximo. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. É o que a Bíblia diz. Por isso que nós vemos também, lá em 1 João, no capítulo 4, versos 7 e 8, diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. Essa é a expressão de João, que fala que aquele que não ama, ou que não consegue amar o seu próximo, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. E o termo conhecer a Deus significa conhecer de fato, de saber quem Deus é, de saber os atributos de Deus, de conhecer a Deus, de caminhar com Ele. Então, quem não ama, não pode dizer que conhece a Deus. E a comunhão, o relacionamento deve ser algo progressivo. E nós, como cristãos, precisamos progredir cada vez mais na comunhão. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós envolvemos com as coisas de Deus, quanto mais profundidade eu tenho no meu relacionamento com Deus, mais eu tenho amor ao próximo. Mais eu me preocupo, mais eu me interesso em saber do meu irmão, da vida do meu próximo, de ajudar, de me inclinar para estar assistindo e presente às necessidades dos outros. O contexto que o nosso texto está inserido é um contexto de Santa Ceia. É um contexto que foi marcado pela intimidade, onde Jesus reúne os seus discípulos. Era um tempo exclusivo, onde Jesus estava juntamente com os seus discípulos. É um momento onde a sinceridade aflorava, ao ponto de Jesus dizer abertamente sobre a traição. Sem citar nome, Jesus disse: olha, um de vós vai me trair. E é interessante nós observarmos que nesse momento da Santa Ceia, momentos como hoje, daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, Jesus ele fala abertamente sobre a traição, sem contudo levantar suspeita de quem seria aquele que iria traí-lo. Jesus, sendo Deus, ele sabia exatamente quem iria traí-lo. Contudo, ele não agiu de maneira diferente com esta pessoa que iria traí-lo. Jesus ele continuou vivendo da mesma forma. Jesus continuou amando da mesma forma. Jesus não se fechou para o relacionamento, mesmo sabendo que seria traído. Ele não se fechou, ele continuou amando da mesma forma. Tanto é que ele não levantou suspeita. Ninguém desconfiava. Os discípulos estavam ali, né? E eles então se perguntavam: porventura sou eu? Olha, sou eu. Era um ambiente de curiosidade, era um ambiente de fragilidade, onde Jesus abria o seu coração porque estava emocionalmente abalado, porque estava prestes a chegar o momento da crucificação. Então, nesse ambiente,
é que o nosso texto está inserido. Aí, irmãos, nós observamos o verso 31 do nosso texto, né? Diz assim: quando ele saiu. O verso 31 inicia: quando ele saiu. E esse ele se refere a Judas. Quando Judas saiu daquele ambiente aonde eles estavam. Apesar de Judas ter acesso à intimidade de Jesus, de estar na presença de Jesus, Judas preferiu sair da presença de Jesus. Judas preferiu sair diante do Senhor Jesus e desenvolver a sua intimidade com Satanás. Ele teria a chance, ele teve a oportunidade de ficar definitivamente com Jesus, de desfrutar da sua presença, mas ele preferiu sair da presença de Jesus. Judas saiu porque na verdade nunca tinha entrado. Judas saiu porque de fato ele não queria o envolvimento, ele não queria aquele momento de intimidade com Jesus. Por isso Judas preferiu sair da presença de Jesus. Por que Judas saiu da presença de Jesus? Judas saiu da presença de Jesus porque a presença de Jesus, ela é reveladora. A presença de Jesus, ela nos desmascara. A presença de Jesus, ela nos mostra realmente como nós somos. E é impossível nós ficarmos vivendo uma situação que realmente nós não estamos enquadrados, sendo alguém que nós realmente não somos na presença de Jesus, até porque Jesus, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Na presença de Jesus, toda máscara cai. Judas não aguentou estar na presença de Jesus, então ele preferiu sair da presença de Jesus. Depois do verso 32, melhor dizendo, nos fala da glorificação, a glorificação imediata, a glorificação de Jesus, né, que foi um processo que envolveu a morte, a ressurreição, a ascensão e glorificação, que fala que quando Jesus é glorificado, Deus também, o Deus, o Pai, também é glorificado. E aí então, no verso 34 e o verso 35, que é o nosso texto que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos olhar de uma forma mais acurada para esse texto e vamos tentar definir ou discernir os fundamentos de uma comunhão aprovada por Jesus. Uma comunhão que agrada ao coração de Cristo. Primeiro está no verso 34. O verso 34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Essa é a palavra de Jesus. E o amor, deixa-me dizer que não é algo novo. O amor, no sentido de originalidade, ele já havia sido dito nas leis: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, no sentido de originalidade, o amor não era novo. Mas Jesus, ele dá uma nova força, ele dá uma nova dimensão, ele dá uma nova perspectiva acerca deste amor. Agora este amor está em Cristo. Quem ama, ele se identifica. Quem ama, ele se assemelha a Cristo, porque Cristo é amor. Agora ele dá uma nova interpretação, uma nova roupagem a esse texto. O texto, embora antigo, dizia: olha, você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora, no novo mandamento, ele vai falar assim, que nós devemos amar assim como eu vos amei. Então Jesus, ele fala de um amor mais sublime. Ele fala de um modelo mais alto, um amor assim, digamos, incomparável, que é o amor de Cristo. E então ele fala de algo extremamente referencial, ou seja, Cristo, ele deu a sua vida em favor de nós. Por isso ele vai dizer: olha, novo mandamento vos dou, que amei-vos, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como Cristo nos amou, ele se
deu, Ele se entregou por nós. E é dessa forma que Cristo quer que a gente ame o nosso próximo. Agora, você já pensou, você é capaz de dar a sua vida pelo seu próximo? Você é capaz de se sacrificar pelo seu próximo? Talvez uma mãe seja capaz de dar a vida pelo seu filho. Talvez um pai possa morrer pela sua família. Agora, por um amigo, por um próximo, será que alguém é capaz de morrer, de negar a si mesmo, de dar a sua vida, de se sacrificar pelo seu próximo? Eu lembro de uma história que eu vi de um casal de namorados, um encontro de casais. Um casal de namorados, muito apaixonados. O rapaz ligava para sua namorada e dizia, falava 1000 poesias de amor, sabe aquela coisa de namorado apaixonado, né? Que, olha, você é o ar que eu respiro, né? Sem você o meu coração congela, né? Você é tudo para mim, eu não consigo viver sem você. Sabe aquelas coisas, aquelas frases prontas, né? Que você vai lá no Google e coloca lá e você acha, você copia e cola e manda, né, um scrap, um e-mail para a namorada, aquela coisa, aquele romantismo todo. E o namorado, então, ele se declara para a sua namorada e ela diz assim, olha amor, eu não estou nada bem, eu estou doente, eu não passei bem, fui para o hospital, eu estou aqui de cama, eu preciso de você, queria que você viesse aqui me ver. Aí ele dá aquela olhada para a janela, vê chovendo, frio, ele fala assim, amor, hoje não dá. Olha, deixa o tempo melhorar que eu vou. Que amor é esse? Está condicionado às circunstâncias e aos eventos da vida. Olha, eu vou te ver, mas olha, deixa o tempo melhorar. Assim não dá. O nosso amor é um amor sacrificial ou é um amor condicional? Depende das circunstâncias, depende do interesse. E se nós olharmos para o amor de Cristo, esse amor sublime, esse amor mais altruísta que nós conhecemos, o modelo mais alto de amor, Cristo ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Nós não fizemos nada para merecer o amor de Cristo, mas mesmo assim Ele nos amou. E se nós colocarmos aqui que alguém pode morrer por um filho, por um parente, talvez por um amigo, mas eu penso que ninguém aqui seria capaz de morrer por um inimigo. E a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e Deus ainda assim nos amou. A Bíblia fala que Cristo ele amou Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Deus, contudo, continua amando. Jesus continua amando a Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo. Jesus continuou amando. Diz a palavra de Deus que Ele amou até o fim. Até onde vai o nosso amor? Até onde vai o nosso amor? Qual é o limite para que a gente ame? Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos então que no verso 34 ainda, nos fala de autoridade da comunhão. Nós amamos porque é uma ordem. Cristo nos deu essa ordem. Nós devemos amar-vos uns aos outros. É um imperativo. É uma ordem de Cristo. Portanto, o amor, ele não é uma opção sujeita à nossa aprovação ou rejeição. Não é uma opção. Eu escolho amar. Eu não quero. Não. O amor é uma ordem de Deus para a sua igreja. Nós devemos amar uns aos outros. Tanto que o verso 35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Portanto, o amor é uma ordem de Deus. Não é um chavão, né? Não é um evangeliquez, aquela linguagem que nós usamos dentro das igrejas, quando nós dissemos assim, olha, vira para quem está do seu lado, diga que você o ama, que a pessoa é muito importante. Aí a gente vira para a pessoa do lado e fala assim, olha, Jesus te ama e eu também, né? Não é esse tipo de linguagem, ou esse chavão evangélico que nós usamos vez por outra para tentar criar um movimento da igreja e dizer, olha, eu amo você, olha,